Olá, bem-vindos ao People Hub, um podcast que vai falar sobre aquilo que mais importante temos nas empresas, que são as nossas pessoas. Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais atual nas nossas conversas, nas empresas e também em algumas das nossas dúvidas existenciais. Será que estamos a cuidar uns dos outros? Será que estamos a olhar-nos uns nos olhos? Será que estamos a cultivar relações verdadeiramente humanizadas? Isto num tempo que estamos cada vez mais no mundo digital. Nós podemos aprovar férias com um clique, podemos recrutar e despedir sem sair do nosso local de trabalho, do nosso gabinete. Sobre este tema, nós vamos ter uma convidada muito especial, a Ália de Miranda Ferreira, diretora de Recursos Humanos da Fidelidade Ímpar. Ela trabalha numa empresa que tem o selo de qualidade do Great Place to Work e hoje vamos tentar perceber o que é que torna de facto o lugar great. Bem-vinda, Ália. Obrigada, Sofia. Connosco vamos ter também o Vicente Citóio, o diretor executivo da SDL Moçambique. Ália, antes de mergulharmos na nossa conversa, para quem ainda não teve o prazer de te ouvir, de se cruzar contigo, diz-me quem é a Ália Ferreira, para além do crachá. A Ália Miranda Ferreira, primeiro, não é diretora de Recursos Humanos, é diretora de Pessoas da Fidelidade de Moçambique. Começa aí a nossa humanização. Nós abolimos essa expressão dos recursos humanos e só a usamos em contextos muito concretos. Por exemplo, se estiver-me a referir à plataforma de gestão de recursos humanos, mas de resto é sempre as pessoas. Posso-vos dizer que tem sido eu não digo luta, porque quase que parece que estamos a degladiar, não é uma luta, mas causamos às vezes alguma estranheza fora do nosso contexto, quando estamos a falar e dizemos as pessoas. Mas isto para explicar um bocadinho o porquê da nossa denominação. A Ália é uma menina de 43 anos, licenciada em Direito em primeiro lugar, depois com uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e depois outra em Gestão de Empresas. E aqui estou para partilhar um bocadinho da minha vida e da minha experiência. Muito bem, obrigada. Se tem interesse em conhecer ou se acredita que o lado humano nas relações é muito importante nas organizações, está no sítio certo. Convido a pôr os seus fones, a relaxar e acompanhar-nos nesta conversa com o coração. Sim. Obrigada. Bom, primeira pergunta, Ália, para ti. O que é que te fez escolher trabalhar com pessoas? Olha, vou assim um bocadinho para a Ália de 5, 6 anos. A Ália tinha 5 ou 6 anos e viu uma telenovela qualquer brasileira, que já não sei qual era o nome, e tinha uma advogada que defendia causas quase que impossíveis, sempre relacionada com pessoas. E naquela altura, do meu alto, da minha inteligência, disse: eu vou ser advogada. Eu vou ser advogada porque eu vou mudar o mundo e eu vou ajudar as pessoas. Fiz Direito. Fui depois para o mercado de trabalho para a saída normal, que seria ir para um escritório de advogados, e adivinhem, comecei a trabalhar com o quê? Trabalho e família, não é? Ou seja, pessoas. Mas rapidamente, eu acho que ao fim de um ano e meio de estar no escritório de advogados, disse: não é isto, eu não vou conseguir de facto preencher-me, e não é através disto que eu vou conseguir mudar o mundo. Porque infelizmente a nossa justiça não permite. E a vida foi-me levando por vários caminhos, até que, porque pronto, eu há pouco disse tinha 43 anitos, não é? E há 25 anos em Moçambique ainda não se falava muito da gestão de recursos humanos ou da gestão de pessoas como nós a conhecemos hoje. Mas por alguma investigação lá me apercebi que o que eu queria mesmo era mudar a vida das pessoas na empresa. E isto foi através de duas formas. A primeira foi através de um superior hierárquico que eu sempre disse que assim não ia ser. E por outro lado, através de uma empresa que, apesar de que eu não gostasse muito do trabalho que fazia, eu gostava da forma como geriam as pessoas.
a humanização das pessoas. E então assim foi, acabei por escolher este caminho, que como todas as paixões são um bocado tortuosas, há uns bons momentos, há outros menos bons, mas aqui me mantenho. Muito bem. Posso aqui só interagir porque pelo enquadramento que a Alia faz de recursos humanos e pessoas, eu escrevi um artigo a falar da diferença entre um departamento de pessoas e um departamento de recursos humanos, e esse artigo foi muito inspirado por uma das conversas que eu tive com a Alia sobre a essência do que é gerir pessoas e o que é gerir recursos humanos. É verdade que para os colaboradores ou para uma pessoa, vamos supor um engenheiro informático, isso pode ser simplesmente uma mudança de nomes, uma tecnologia mais fancy, mais sexy, mas não é isso. Há todo um conjunto de práticas, procedimentos, culturas, tradições que estão assentes dentro da denominação de gestão de pessoas ou departamento de pessoas e não departamento de recursos humanos. E a Alia, na sua apresentação, esqueceu a parte de diretora de pessoas e qualidade. É verdade. Porque também é uma excelente combinação esta que tem, que é por um lado gerir pessoas e por outro ter também sob a sua responsabilidade a qualidade, porque essa já é a minha visão. Obriga-lhe a ver a qualidade também das pessoas, não só para as recrutar, como também para conseguir mantê-las dentro da organização. O bem-estar, a saúde emocional, a satisfação, níveis de liderança, acho que isso tudo. Tudo isso e mais um par de botas, como se costuma dizer. É exatamente isso. E a verdade, agora há mais uma novidade. Também estou com a sustentabilidade dentro da empresa e com a responsabilidade social interna e externa. Porquê? Porque efetivamente não dá para dissociar todos estes pilares do que é uma efetiva gestão de pessoas. Na parte da qualidade, é desde a qualidade dos nossos processos, que são feitos por quem? Por pessoas. Pessoas, não é? De modo a que elas façam o seu trabalho da melhor forma e com as melhores diretrizes que possam existir. E por outro lado ainda, conseguirmos perceber em termos de satisfação como é que nós nos vemos uns aos outros dentro da empresa e como é que nós podemos melhorar. E nestes inquéritos que nós fazemos internamente também tem uma componente muito grande, eu diria que é 50% do inquérito, sobre a forma das pessoas serem tratadas. Muito mais dos processos, mas é como é que eu me sinto quando eu sou tratada pelo departamento que é gerido pelo Vicente. Eu sinto que efetivamente está o processo a ser iniciado do início, meio ao fim, eu sinto-me acompanhada. Então, sem dúvidas que estamos perante dois pilares que têm que caminhar juntos, além da sustentabilidade. Muito bem. Excelente ponto de partida. Mas só mesmo por curiosidade, o fato de incluir a sustentabilidade, porque podem parecer áreas que vão em direções opostas, porque do lado da sustentabilidade estamos a falar da racionalização dos custos, de investimentos certos, do poupar, e do lado do bem-estar em particular, ou da qualidade de vida para as pessoas, estamos a falar de investir nas pessoas, investir em formação, investir em iniciativas diversas de bem-estar, em processos, como se fez referência. Como é que conseguem fazer este casamento? Olha, Vicente, é uma pergunta muito interessante essa. Como é que conseguimos juntar o racionalizar com o investir? É o investir no certo. Okay. Não é? E o investimento certo sempre vai ser em quê? Nas pessoas. Vai ser sempre o quê? Não vamos nos estar a preocupar se nós estamos a dar a maior formação às pessoas. Não vamos querer dar a formação mais barata. Mas vamos estar preocupados e atenção que a sustentabilidade, muito mais do que os custos, nós temos uma componente ambiental muito forte, que é porque é que nós temos que imprimir se nós podemos digitalizar. E isso acaba por ir para outro valor da fidelidade, que é o da inovação. Okay. É? Um outro exemplo que posso dar, porque é que vamos usar papel para limpar as mãos, podemos usar secadores com filtros que são trocados em X tempo e que protegem mais o ambiente. Ou então, porque é que vamos usar cápsulas de café
plásticas e não metálicas. E se usamos as plásticas, como é que as podemos reutilizar? Então, a sustentabilidade é um mundo muito, muito grande e que nós temos que olhar para ele não como a racionalização de custos, mas sim a forma de investir da forma certa para termos o melhor das pessoas e também para a nossa sociedade. Ok, interessante. Muito bem. Quando pensas na palavra trabalho, o que é que ela significa para ti, para além da função e da carreira? Eu diria que tem pouco a ver com função e carreira, Sofia. Eu diria que tem essencialmente a ver com propósito, com aquilo que efetivamente eu quero deixar para o mundo. Porque empregos nós teremos vários ao longo da nossa vida. Aqui e ali é com o outro, uns melhor pagos, outros pior pagos, mas depois aquilo que eu faço faz diferença na vida das pessoas. E há uma frase que eu gosto muito, que até está no meu status do WhatsApp já há muito tempo, que é que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. E é através do meu trabalho que eu acho que eu posso mudar o meu mundo. Por isso sempre vai significar muito mais que uma mera carreira ou uma mera função. E para ti, Vicente? O que é que trabalho significa para mim? Significa várias coisas. Eu tenho a felicidade de fazer aquilo que mais gosto na vida e ainda sou pago. Então acho que se as pessoas conseguem encontrar a sua vocação e trabalharem, ter uma profissão que é ligada à sua vocação, que no meu caso é lidar com pessoas, seja em sala de formação, não muito em assessment, que já sempre vou fazer, dar um team building, promover isso para mim é que é trabalho. Acho que para qualquer pessoa o trabalho é o encontro entre o seu talento, o seu potencial, a sua vocação e a remuneração. Se a pessoa puder tirar alguma remuneração, algum sustento a partir daí, seja por conta de outrem ou por conta própria. Há aqui uma coisa que dizes e que me faz pensar, Vicente, e que faz pensar numa coisa que eu penso muitas vezes, que às vezes me pedem para fazer uma coisa e que muitas vezes eu respondo, é o meu trabalho. E eu penso, será que eu estou a ser humilde demais? Será que efetivamente esse era o meu trabalho? Mas é o meu trabalho, o melhor que eu puder fazer para as pessoas. Sim. Então, ainda que não esteja no meu job description, ali como garantir que o processamento é feito, cumprir orçamento que não está, é o meu trabalho. É o nosso trabalho, temos opposite. E mesmo a questão que acontece muito comigo, acredito com a Alias, que já falamos sobre isso, de manter portas abertas, seja para colegas dentro da organização, seja para o público, para quem nos acompanha, a mim em particular, a partir de LinkedIn e de várias outras plataformas, a pessoa quando pede um café, quando pede uma sugestão, olha, vou ter uma entrevista no dia X, então eu assumo aquilo como meu trabalho. É verdade que aquela pessoa não vai pagar e nem deve pagar, né? Mas eu assumo que é parte da nossa missão, uma vez trabalhamos muito com formações, recrutamento, não podemos ser totalmente fechados, não podemos construir uma muralha à nossa frente, temos que ser pessoas disponíveis e essa disponibilidade é meu trabalho. Pode não parecer quando passamos o dia fora, em cafés, reuniões, eventos, workshops, fóruns, mas aquilo também é nosso trabalho. É nosso trabalho, Vicente, e é por isso que eu digo que o meu telemóvel na minha assinatura de e-mail está sempre lá. E eu já tive colegas, mas porquê que pões lá ainda por cima tem o teu WhatsApp? Because it's my job. Eu tenho que estar efetivamente disponível e se alguém me liga para o meu telefone de trabalho, se alguém me manda um WhatsApp, eu parto sempre do princípio, vamos lá ver, um jovem recém-formado, 21 anos, que tem acesso ao meu telefone e que me manda um WhatsApp ou que me manda um e-mail, ele deve ter coragem para fazer aquilo. E deve ter assunto.
ele teve assunto, ele teve que pensar em fazê-lo. Então, por que é que eu vou fechar? Eu posso dizer, e eu digo muitas vezes, não é porque tu viste ali o visto em azul, que eu vou-te responder no minuto seguinte. Exato. Mas eu vou-te responder. Sim. Não te preocupes, quando for possível eu vou falar contigo. E é isso é o nosso trabalho. E a propósito do teu trabalho, lembras-te de algum momento em que sentes que fizeste a diferença? Em que fizeste para além daquilo que seria expectável ser o teu trabalho? Com a devida humildade, acho que várias vezes. Um dos temas que me é mais caro chama-se literacia financeira. Eu adoro esse tema, porque acho que nós, quando aprendemos a gerir o nosso dinheiro, o resto começa a correr bem. Nunca vou dizer que dinheiro não é importante. Dinheiro é extremamente importante, porque nós queremos comprar o sapato novo, nós queremos chegar ao supermercado e não estar a contar os tostões, nós devemos ter saúde, mas também sei que há pessoas que recebem 10, 100 e 1 milhão, e vai depender da forma de gerir a sua vida. Vou-vos partilhar muito rápido que eu conheço uma pessoa há muitos anos, ele é colaborador do meu marido toda a vida, acho que até é colaborador da empresa do meu marido antes do meu marido ser, e ele conseguiu fazer várias coisas. Construiu a sua casa, construiu a casa para a mãe, comprou um carro para ele, para a esposa, e estamos a falar de uma pessoa que tem 7ª classe. E ele fez-o, e eu sei que também é uma pessoa honesta. E fez-o porquê? Porque ela sabe gerir dinheiro. Então, uma das coisas que eu faço na minha empresa, e já fiz para várias pessoas, é as pessoas quando chegam, e eu às vezes apercebo-me, há uns que têm abertura, outros não, que estão com dificuldades porque estão a pedir vários adiantamentos, porque estão sempre a reclamar de alguma coisa financeira, e assim que eu apanho ali a deixa, e já tivemos programas sobre isso, mas depois nesse momento faço uma gestão personalizada, é pegar e dizer, vamos lá sentar aqui, eu sei quanto é que tu recebes, né? Claramente. Claramente. É. Eu sei Entre nós não é segredo. que nós não é segredo. Não quero saber da tua vida pessoal, se és um homem casado e vai para a casa 2, ou se o teu marido não sabe tanto tudo o que tu recebes. Não é isso que eu quero saber, mas vamos lá trabalhar um bocadinho nestas finanças. E um dos últimos casos é de uma pessoa, não vou contar muitos detalhes porque senão vai-se identificar quem é que é, mas esta pessoa entrou na empresa com várias dificuldades financeiras, hoje já tem uma poupançazinha, porque a cada 3 meses manda-me o extrato para dizer, Matrinha, olha, está sob controle, e agora acabou de comprar um carro. Então isto é o que eu acho que é fazer um bocadinho mais do que aquilo que eu tenho que fazer. E por outro lado, são alguns planos de carreira personalizados, tirando o tema de vamos fazer formações para melhorar estas competências, vamos fazer isto, aquilo ou aquilo outro, o que todos nós de recursos humanos sabemos. Quer dizer, olha, qual é o que é que tu efetivamente, onde é que tu queres chegar? Eu estou numa área comercial e na verdade a minha formação é financeira e eu quero ir para uma área financeira. Ok, então vamos lá preparar o que é que tu precisas para chegar a essa área financeira. Conheces o diretor financeiro? Não, ok, vou-te apresentar. Então, começamos por aí, vais criar uma relação com o diretor financeiro e depois perguntar, olha, o que é que vocês aí nessa área fazem? Qual é a competência que a pessoa tem que ter para estar a trabalhar na vossa área? E tem sido uma boa estratégia, porque acredito muito na mobilidade interna. Não consigo conceber uma pessoa estar muito tempo numa função a fazer exatamente a mesma coisa, por muito boa que ela seja. Ela tem E aquilo que não gosta, ou não teve ocasião, pior ainda. Muitas vezes aquilo que não gosta, tens razão. E então às vezes picaçá-la um bocadinho para fazer uma coisa diferente.
E é interessante como agora disseste tu não gostas e eu lembrei-me de uma pessoa com quem eu estive na semana passada e disse-me: Alia, quando me conheceste há 3 anos, disseste-me que apesar de não estar no meu job description, as coisas iam mudar e eu haveria de ter que começar a vender. E aí, deixa-me dizer, fiquei muito zangada contigo. Quando disseste aquilo, achei-te odiosa. Eu, a sério, sim, hoje agradeço-te. Porque, efetivamente, se tu não me tivesses dito da forma que me disseste que eu haveria de ter que começar a vender e o que é que eu tinha que ter em mim para começar a vender, eu não teria vendido nada. E hoje estou a vender. Comecei a adorar vender? Não. Já sei vender? Sim. Sim. Pronto. Yeah. Então, eu acho que é isto, fazer aquilo um bocadinho mais do que aquilo que eu fui contratada, mais do que aquilo que é o meu trabalho. Mas está o cuidado. O cuidado, sempre o cuidado, a disponibilidade, a porta aberta. A minha porta, quando está fechada, eu aviso. Eu, no momento que fecho, digo: estou a fechar a porta, percebemos? É porque eu estou a precisar de alguma privacidade, mas a porta aberta sempre. E sente, e tu, há algum momento assim que te recordes que tenha bem? Deves ter vários. Não, eu tenho memória fraca para esses episódios muito bem sucedidos, a diferença que faço nas pessoas, mas também, ouvindo a Alia falar, recordo-me, fico sempre grato quando alguns mentorados vêm e dizem: pá, obrigado pelas instruções, consegui aquele emprego, obrigado pela conversa que tivemos, depois fui falar com o meu líder, resolveu-se a situação. Quando recebo esse feedback, esses testemunhos das pessoas, e muito recentemente alguém me escreveu e copiou uma das publicações que eu fiz, diz: olha, eu não sabia que podia fazer perguntas numa entrevista, então com esta publicação, Suel chapou lá a publicação, eu fiz perguntas, estou expectante, quando eu vejo que estou a ser útil para as pessoas. Acho que é das coisas mais gratificantes que podem acontecer. São para ti pequenas ações, mas que depois têm muitas mudanças. Para mim, não, quer dizer, custa um bocadinho, né? Custa nos domingos, que são os dias que passo a escrever, mas sim, sabe bem ouvir. Não estamos a escrever ou não estamos a tirar mensagens para o vento, a alguém que tira proveito. Por mais, sim, chega a alguém. E a semente fica. Mas deixa-me dizer-te que não é só e apenas para essas pessoas. Para nós outros teus pares também és uma inspiração. Está a ver de novo? Te garanto que és, porque, sabes, às vezes nós achamos que temos de fazer assim uma coisa grande. Um bocadinho o exemplo que eu dei. E não é verdade. Às vezes é uma palavra no momento certo para aquela pessoa que não tinha quem me ouvisse. E isso faz muita diferença, Vicente. E nós sabemos que na tua página, do outro lado, quem responde és tu. Sim. E isso posso-te garantir que faz diferença a muitas pessoas. Eu fico muito feliz, né? Já podemos terminar a gravação. Podemos ir capaz. E acabou. Sim. Às vezes as palavras que se dizem também o silêncio, né? O silêncio também, a palavra que não se diz também às vezes é reconfortante. Sim, me ajuda, não é? Pegar na mão. Sim, o toque. Como é que é para ti construir um lugar onde as pessoas realmente queiram estar? Porque há coisas que são invisíveis, não é? O querer estar é muito mais invisível do que visível. Teres um lugar que efetivamente faz com que as pessoas queiram estar, é aquele lugar que quando eu acordo de manhã digo: lá vou eu por mais uma semana, tenho tantas coisas novas para fazer, e que às vezes até é um escape dos problemas em casa. Eu tenho algumas pessoas que eu digo: mas porquê que não ficaste em teletrabalho? E as pessoas dizem: estou melhor aqui. Estou num ambiente mais confortável, estou num ambiente descontraído. E é efetivamente juntar o que é a verdade, a autenticidade, o saber ouvir as pessoas, o ter a porta aberta. Nós vamos acabar aqui por nos repetir um bocadinho nas ações, mas no fim de tudo é efetivamente humanizar as pessoas com quem nós trabalhamos e nunca mecanizar. Já passamos por isso.
foi um momento necessário na nossa história. Felizmente evoluímos, e temos que evoluir e lembrarmos-nos que usamos a tecnologia para melhorar os nossos procedimentos, melhoria para que os processos sejam mais eficazes, a inteligência artificial para não gastarmos tempo a responder a um e-mail de nada, não é? Para depois termos o tal tempo, a disponibilidade. E digo-vos, é muito uma cultura de efetivamente querer fazer o melhor pelo outro. Um sentimento que transpareça para o outro, que ainda que não seja o que tu queres ouvir, ainda que não seja o cenário ideal para ti, mas eu estou aqui para te ajudar e nunca para te cortar as pernas. Eu tenho alguns pares que de vez em quando chegam super tristes porque perderam uma pessoa. E eu, mas perdeste porquê? Ali, mas tu nunca ficas triste quando as pessoas vão embora? Não, claro que fica, vou ficar com saudades da pessoa. Mas eu fico feliz porque nós ajudamos a pessoa a desenvolver-se, e se vieram cá buscá-la, é porque nós somos uma boa escola. Olha, quando disse perder uma pessoa, pensei que a pessoa tivesse morrido. Ainda bem que personalizo, que eu não sair daí. Mas é como põem, tem alguns pares que nos chegam e perdemos a Joana Maria. E eu, não perdeste a Joana Maria, para onde é que a Joana Maria vai? A Joana Maria vai, nas nossas estatísticas, dificilmente para a concorrência, vai para outras áreas. E então, e vai porquê? Porque tornou-se um técnico muito bom. Essa é a realidade. E o mercado reconhece. Nós conhecemos esse sentido. Sim, o mercado reconhece isso. Então, é tudo isto, este lugar para ficar. E deixem-me dizer-vos aqui mais uma coisa, tenho tido algumas pessoas que nos pedem para regressar. E ainda hoje tive mais uma pessoa a pedir-me para regressar. Eu disse, minha querida, neste momento não tenho vaga, não tenho nenhuma vaga aberta, mas vamos reconsiderar, e caso haja, porque não? E uma das coisas que lhe perguntei é porquê? É por causa do salário? Ela disse-me que não, é porque é casa. E isso é que é isto. Great Place to Work é isto, é casa. Isto que eu ia perguntar. É casa. É inevitável falarmos da afinidade IPAS. Vocês têm o selo da Great Place to Work. O que é que vos distingue das outras empresas? Olha, primeiro é ter a audácia de perguntar às pessoas diretamente o que elas acham. Nós perguntamos, não é? Com um inquérito que é realizado por uma entidade externa, que nem sequer está em Moçambique, na qual nós não intervimos nas perguntas. As perguntas são padronizadas para todos aqueles que adquirem o estudo. E depois querer saber. E depois de querer saber, de virem os resultados, fazemos apresentações para cada equipa, onde estão explicados os resultados daquela equipa, com os comentários bons e maus, sem filtro. E digo sempre sem filtro, porque até os erros ortográficos estão lá. E tu conheces-me, sabes que eu sou picky com erro ortográfico. Mas estão lá tudo, absolutamente tudo. Então começa por aí, é na transparência. É nós não termos medo de saber o que é que as pessoas pensam de nós, dizermos, olha, vocês pensam nisto, e o plano de ação é este, com um compromisso claro do que é que se vai fazer. Conseguimos mudar tudo? Não. Conseguimos satisfazer todos? Nem pensado. Mas o compromisso está lá. E o nosso ADN está espelhado, está explícito nisso. No não ter medo de querer saber o que é que as pessoas pensam. Vicente, nós não temos aqui a possibilidade de sermos um Great Place to Work, não temos essa possibilidade em Moçambique, mas o que é que dirias que é basilar, essencial para uma empresa ser um great ou um perfect place to work? Um sítio desejável para as pessoas trabalharem, né? A primeira de todas, na minha perspectiva, tem a ver com a reputação da marca. A marca, o nome,
as práticas, tudo isto tem que ser bem visto no mercado. A empresa tem que ter presença digital, física, o que for, tem que ter algum posicionamento. Não pode estar envolto a escândalos, a más práticas, demissões, não pode ter um legado de peso de infelicidades e tristezas. Isto tudo contribui para que as pessoas, principalmente os jovens, tenham vontade de lá ir porque veem, imaginam. Obviamente, quando chegarem, vão se deparar com algumas barreiras, alguns procedimentos que são de conhecimento interno, como é normal. Tal é o caso, por exemplo, de políticas internas que se deve passar. A segunda questão vai ter a ver com as lideranças que existem dentro dessa organização. Porque as lideranças podem tramar o ambiente de trabalho. Aliás, as lideranças têm o ambiente de trabalho nas suas mãos. Nós podemos desenvolver a melhor política, dar as maiores formações, chamar para cá Oxford ou Pretoria University para vir dar aqui um curso, um programa de liderança. Mas quando essas instituições retirarem-se, fica tudo na responsabilidade das lideranças, das chefias. Será que elas abraçam a causa, a nova cultura? Será que interiorizam que precisam de ser mais humanas, mais próximas, mais amigas das pessoas? Quando digo mais amigas, não estou a dizer que é obrigatório fazer amizade, estou a dizer maior proximidade. Esses são os elementos que eu chamo aqui. E olhando para o público mais jovem, que é o que está a entrar agora no mercado de trabalho, a inclinação da empresa para adotar as tecnologias. Quanto mais tecnológica, se eu posso assim dizer, a empresa for, maior é a potência dos jovens lá ir. Porque se o jovem sabe ou imagina, nem preciso imaginar porque dá para ver se a empresa é inclinada para as tecnologias ou não a partir das suas publicações, a partir até do próprio processo de submissão de candidatura. Se é easy ou tem que ir desta. Isso tudo são indicadores se a empresa está mesmo na dianteira nesta questão da tecnologia. Porque o jovem que usa o telefone para estudar, usa o telefone para navegar, aprender, até para o lazer, chegar na empresa que não, tem que ser tudo papel, o requerimento para férias tem que ser papel, o requerimento para pedir uma ajuda qualquer tem que ser papel. Ele sente-se inibido, sente-se barrado e com muito mais rapidez vais-lhe ouvir, eu quero ir para outro sítio. Isso se ele não sair, né? Ele vai sempre querer pular para as grandes empresas aqui que adotam com maior facilidade a tecnologia. Então as empresas precisam de se preparar, obviamente querendo atrair esta juventude para dentro das suas estruturas. Acho que o Vicente e eu falamos de dois momentos diferentes. Falei na minha ótica interna, o que é que eu acho que nós temos de diferente, mas sem dúvida o que dizes Vicente, é a nossa imagem. Nós temos um gabinete de gestão de risco, onde o risco reputacional está sempre presente. Ou seja, a forma como o mercado nos vê é muito importante para nós. E não estamos a falar só de stakeholders, estamos a falar do talento também, estamos a falar das pessoas que chegam e quando entram na nossa casa, que vocês conhecem, e que ficam logo, vocês têm uma casa muito, muito bonita. Sim, começa por aí, é a forma onde recebemos estas pessoas, a forma como conduzimos a entrevista, o tipo de questões que são feitas. Se há perguntas que me causam arrepios na espinha, é quando se pergunta a uma pessoa, em especial uma mulher, quando tem filhos e tem com quem deixar os filhos. Bem, se ela tem os 3 filhos e está no mercado de trabalho, é porque ela tem com quem deixar os filhos, meus caros. Ela saberá resolver esse problema. Então, não é por aí. Se nós queremos saber, se nós queremos ajudar, é um bocadinho como é que nós podemos ajudar. Qual é o horário que para si é melhor para sair
porque tem que ir cuidar dos seus filhos. Isso é uma pergunta totalmente diferente, porque aí já sabemos que se é uma pessoa que àquela hora tem que sair ou que pode ficar até às 7, 8, 9, dependendo do dia. Claro que isso nunca pode ser regra, sim, tem que ser a exceção, mas se poderá ou não, se tem apoio ou não para deixar a sua família. E isso começa em tudo e o recrutamento é essencial. Sim. Regras. A dizer porque os nossos colaboradores fazem parte da sociedade, nós também fazemos parte da sociedade, comentamos e eles próprios comentam sobre a experiência de cá estar nos seus grupos sociais, no bairro, na zona, no grupo de stick, nas primas e não sei o quê. A experiência que eles tiram daqui, não só da cultura no geral, principalmente da relação com a sua chefia direta, eles sempre levam isto para fora. Certo. Então nós temos que garantir, obviamente que haverá sempre uma ou outra pessoa que, por melhores condições que se dê, vai ser insatisfeita. Também sabemos estas pessoas. Nós também conhecemos essas pessoas. E de família que nunca nada está bem. Também sabemos. Vamos fazer pela maioria. Sim. E quanto às chefias, eu costumo perguntar nas formações de liderança se quererias que o teu filho tivesse um chefe igual a ti. E isto levanta sempre muita reflexão nas pessoas, porque sim, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Queremos que eles tenham a melhor inserção, tenham um chefe ou líder, aqui estou a usar o termo chefe mais por causa da abrangência das pessoas que podem estar a acompanhar. Que ensine, que pegue pela mão, que seja paciente com a pessoa, que defenda sempre que precise, que lhe ajude a crescer na carreira. Agora, será que eu faço isso para os filhos dos outros? Porque isso também contribui para o ambiente de trabalho, para as pessoas não só quererem vir, como também quererem ficar. Da outra família, né? Da outra casa, que é do trabalho. Eu agora estou a deixar de adotar o família. Depois de ler o livro do Ricardo Costa, tenho pensado muito nisso, no usarmos muito equipa. Porque efetivamente família nós não escolhemos, não é? Família é o brinde que nos cai no bolo rei, não é? A fava, pode ser a fava, pode ser o brinde, mas a equipa não, a equipa nós estamos a escolher constantemente, trabalhar uns com os outros, lidarmos uns com os outros, aceitarmos-nos no bom e no mau, e no que é menos bom desenvolvermos-nos, ir buscar efetivamente o melhor que cada pessoa tem. Então, apesar de nós termos dito durante muitos anos família, é daquelas coisas que a gente lê e diz, não faz sentido, porque é que eu vou dizer família, se efetivamente na minha família há pessoas com quem eu não faço questão, mas na minha equipa eu faço questão de ter aquelas pessoas a trabalhar comigo. Contigo. Além daquilo que eu conheço de ti, tu és uma pessoa muito prática, Sim. muito objetiva, mas também de emoções fortes, não é? Sim, quando se vai virar, bem sabes. Isso. Estamos a falar de escuta, de disponibilidade, de ouvir dos outros, não é? Quem é que te ouve a ti? Quem é que ouve a pessoa que gera as pessoas? Olha, até agora tenho tido o privilégio de trabalhar com um responsável que me ouve, que sei, e agora estamos em transição e este também está-me a começar a ouvir, né? Estamos num início de construção de relação, mas sempre fui construindo este tipo de relações com os meus CEOs, que era, se ele não perceber que eu também tenho as minhas dores, se ele não perceber que eu também preciso de ser ouvida, eu não vou ter disponibilidade para ouvir para baixo. É espelho, é cascata, é cadeia de valores, é como nós quisermos chamar. Eu tenho que ter para eu entregar, não é? E eu acho que isto é de budismo, que se diz que cada um dá aquilo que tem. É aquilo que está, sim. Aquilo que tem. Se eu perder esta disponibilidade por parte de quem me gera, muito provavelmente não vou conseguir fazer isto com os demais.
E não tenho só do meu CEO. Felizmente eu trabalho num grupo grande e num grupo onde as distâncias devem ser comatadas ao mais alto nível. Nós não devemos nos sentir distantes. Então, se eu quiser falar com a responsável de pessoas, a diretora de pessoas que está em Portugal, eu sei que lhe posso mandar um Teams e ela vai me falar. Se eu quiser falar com o administrador na área internacional que está em Portugal, eu posso lhe mandar uma mensagem e vou falar. E posso-vos dizer como é que eu iria, porque nos últimos tempos tive que falar com eles e tiveram sempre com a porta aberta para mim. Por outro lado, porque a minha responsabilidade de falar não pode ser só e apenas do meu responsável, está comigo mesma, façam terapia ajuda. Façam exercício, ajuda mais ainda. Durmam bem e façam meditação, leiam, porque isto tudo ajuda-nos a que nós, de alguma forma, sejamos ouvidos. Quando nós meditamos, quando nós falamos com Deus, a Sofia sabe que isto é uma novidade, mas é uma realidade agora, quando nós falamos com quem nós achamos que nos poderá estar a ouvir, libertamos da coisa que pode cá estar. Sim. Não, eu estou a me lembrar agora. Não, é a pergunta de quem dá assistência ao médico ou quem cura o médico. Porque às vezes o próprio médico acha que a automedicação é o melhor caminho. E ele desaconselha sempre aos outros, aos pacientes, mas quando é a vez dele, sempre começa por aí. E também lembrava-me no livro Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Ele narra uma conversa que teve com o amigo August Jung, em que o August diz: estou a me contar o que é que sonhaste ontem. E ele diz: por que é que eu vou contar ao outro psicólogo que eu sonhei? Por que é que eu vou me permitir expor-me? Porque eu sei o que é que tu vais interpretar de imediato. Então é a mesma coisa que quando no caso da Alia, gestora de pessoas, se fosse a outra gestora ou gestora de pessoas, um profissional da área, para contar as suas dúvidas e tudo mais, era como se fosse uma espécie de exposição. Mas ainda bem que está num grupo grande e conta com pessoas de diferentes outras áreas que podem trazer para si uma perspectiva diferente. Porque uma perspectiva de um CEO ou CFO dos meus problemas comuns de gestão de pessoas vai ser interessante de ouvir. Mas deixa-me que te acrescente ainda mais uma coisa. Eu não faço isto só e apenas com quem está acima de mim. Faço também quem está abaixo de mim e quem está ao meu lado. Não é? Porque não tenho medo da exposição. Não tenho medo de dizer que não sei. Não tenho medo de dizer que o que é que tu farias. Porque estas pessoas, e qualquer manager da minha empresa gera pessoas. Então ele também vai ter uma situação em que foi preciso. Claro que não chego a chorar e a lamentar-me, mas vou lá. Muitas vezes, o que é que tu farias nesta situação? Acabo por saber um bocadinho mais dele, aprendo um bocadinho mais. Traz uma perspectiva diferente. Traz uma perspectiva diferente e vamos avançando. Já houve alguma decisão que tenhas conseguido defender e levar avante, que tinha um lado muito mais humano e se calhar mais difícil? Olha, sim. Uma situação simples, prática. Um computador que desapareceu, há um custo, o colaborador teria que pagar e nós defendemos que o colaborador não deveria pagar tudo aquilo. Porque também havia a componente da segurança. Onde é que estava a segurança? O que é que a segurança fez que não deveria ter feito? Então, na sua cota parte, ele acabou por ter a sua responsabilização, porque não acredito em desresponsabilização, mas não ficou ele totalmente responsável. Temos que descobrir quem são os outros que estariam envolvidos, que têm que ter a sua cota de responsabilidade perante aquela situação. E também algumas situações em que tudo apontaria
para que este ou aquele fosse o responsável da situação, e eu sempre defendi que enquanto não houvesse provas, somos todos inocentes. Ou não posso ver de uma outra forma. Então, de um lado, que haveria penalização, sim. Tento sempre olhar para este lado humano. E, felizmente, os processos disciplinares na minha empresa não estão com os recursos humanos, estão com a área da auditoria e jurídica. Isto quer dizer, quando vêm para mim, é muito mais fácil eu ser isenta a dar o meu contributo. Mais uma vez, a humanização. Então, como é que nós, de pessoas, e agora voltando àquela nossa primeira pergunta, a questão que me colocaste, como é que balanceias custos e investimento? Então é aqui a mesma coisa, como é que eu balanceava isto? Como é que eu ia pôr o meu lado humano e ao mesmo tempo ser a owner de um processo disciplinar? Também não podia correr bem, não é? Então é um bocadinho... adorei quando isto passou a acontecer. Foi daquelas... Agora os que ser maus são os outros. Tanto... Mas obviamente é uma forma de dizer, não, porque é preciso fazer processo disciplinar, tem que ser feito. Tem que ser feito. O primeiro responsável para que o processo disciplinar exista é o próprio colaborador. Exato. Ainda que nós no fim tenhamos a concluir que nada a apontar, mas alguma coisa terá corrido mal. Ele expôs-se para que esta situação ocorresse. E digo-vos, após terminar os 2 anos, porque como em qualquer outra empresa temos alguns procedimentos que ao fim de 2 anos a pessoa não pode ter algumas promoções, não é elegível a alguns temas de recursos humanos. Eu esqueço mesmo. Ao fim disso, tive atenção, já não há nada, a pena cumprida, vamos avançar com esta pessoa. E está arquivado. E temos tido, deixem-nos dizer que temos tido ótimas experiências de pessoas que passam por situações menos boas na empresa e que depois, tal qual Fênix, renascem, renovam-se e tornam-se pessoas extremamente importantes na organização. Portanto, até agora ainda não te arrependeste, mas nunca me vou arrepender. Não, ainda que me deixe, nunca me vou arrepender de primeiro olhar para o lado humano, porque senão eu estaria a ir contra o meu DNA e seria totalmente contra aquilo que eu acredito. Eu ainda sou a menina de 6 ou 7 anos, só agora Queres mudar o mundo. que quer mudar o mundo e que acha que pode mudar o seu mundo sempre. e que não gosta de injustiças. Detesta injustiça, ué. Isso, tu bem sabes. Sim. Como é que vocês na empresa garantem que as pessoas vivem de facto a vossa cultura e o vosso propósito, não é? Não é mais do que algo que está gente na parede, que decoramos, mas que vivêssimo. Nós temos várias iniciativas e algumas iniciativas são projetos que já ocorrem noutras geografias e na nossa há algum tempo. Por exemplo, nós temos um projeto, um dos nossos valores é o estar sempre à frente no mercado, a inovação, fazer diferente. E dentro da empresa nós temos uma iniciativa que é o Feed Up, que é de projetos que as pessoas podem propor. O deste ano que foi recuperado, que já não fazíamos desde a junção, depois vai culminar com uma viagem a Portugal dos vencedores. É uma equipa que vai de 3 a 5 participantes, que acaba sempre por ser um prémio interessante, não é? As pessoas poderem fazer uma viagem. Na parte externa, quando nós dizemos que somos outstanding, fazer, ainda na parte interna, no outstanding, fazer mais do que aquilo que somos obrigados, ou do que é legalmente obrigatório. Nós temos alguns casos, tentar não falar muito sobre isso porque são situações internas, de seguros de saúde de capitais que já estavam totalmente esgotados e a empresa pagou
tudo o que haveria a pagar para os nossos colaboradores, porque é ser outstanding, é fazer mais do que aquilo. Para fora, um dos recentes foi um sinistrado com queimaduras, eu agora não sei, não vos posso precisar o grau, mas uma das situações que ele tinha é ter que estar sempre em ambientes refrigerados, sempre, a maior parte do tempo. E a nossa contribuição enquanto empresa foi climatizar a casa. Ou seja, nós não pagamos só e apenas a indemnização, nós fazemos mais do que aquilo que temos que fazer. Situações de acompanhamento psicológico de sinistros que aconteceram há 10 anos. Continuamos a fazê-lo. Porque as pessoas vão sempre ser pessoas. E se nós pudermos fazer um bocadinho mais, retribuir para a sociedade, nós cá dentro e lá fora, do que é possível fazer, vamos fazer. Nós, cada vez que há uma tempestade fora, temos tido várias tempestades no norte, nós temos alguns colegas do norte, assim que as comunicações se restabelecem, é como é que estão as vossas casas, como é que estão as vossas famílias. É preciso ajudar num telhado, nós vamos ajudar. É preciso ajudar num muro, nós vamos ajudar. É preciso num gradeamento, nós vamos ajudar. Fazer um bocadinho mais. É um bocadinho mais. É um bocadinho mais, que faz grandes mudanças. Que faz grandes mudanças. Eu acho que é aí que está, aí é que nós mostramos que não estamos só e apenas a dizer que temos um ADN diferente. Que quando nós dizemos para que a vida não pare, é efetivamente para que a vida não pare e fazer muito mais do que está legalmente estabelecido. Isso é uma excelente proposta de valor, aquilo que se chama Employee Value Proposition, e no vosso caso vai também para o Customer Value Proposition. Sim. É propor-se a fidelizar por meio de algo extra, porque uma coisa é eu dar-te a indemnização que é tua de direito. Posso pagar mais rápido do que o normal, posso adiantar enquanto trazes as minhas faturas, pronto, aí ainda estou dentro daquilo que é o contratado. Agora, quando dou um passo além, por mais que seja um passo pequeno, é o passo além. É o passo além de termos um colega, imaginem, numa clínica em Maputo, vamos dizer que os hospitais de referência privados é o ICOD e o Hospital Privado, não é? Serão esses os de referência. Temos uma pessoa numa outra unidade, ainda que privada, que não seja essa. Nós vamos perguntar logo: queres manter aí? É mesmo isso? Não, não me quero manter aqui. E vão ser acionadas todas as formas de retirar a pessoa daquela unidade para ir para a melhor unidade que houver disponível. E isto é algo, quando há pouco perguntaste, será que os líderes todos estão alinhados nisso? Cada vez mais. Estão cada vez mais alinhados nisso e orgulha-me muito saber que quando tem alguém doente, nós vamos logo. E o que é que precisas? O que é preciso? Nós vamos chegar lá. Temos de trabalhar muito. Sente-se uma fidelidade encarna. Sim. E mais um exemplo que nós agora estamos a fazer. Por exemplo, o nosso seguro funeral era para colaborador e cônjuge. Agora alargamos para os pais, mãe, pai e filhos. Que diabo seja mútuo, que nunca seja necessário para os filhos, não é? Claro. Mas para os pais porquê? E porquê que nós fizemos isso? Porque quando morre alguém, há uma lista a circular a pedir-se contribuições. Então isto não faz sentido. Nós temos de fazer um bocadinho mais. E começamos por mandar uma coroa de flores. Então isto também é o equilibrar o que é que efetivamente efetivamente faz a diferença. E para mim a coroa de flores era um gesto muito bonito, mas um dia, a falar em equipa, disseram: não, Alia, a coroa de flores não é a melhor opção, porque as pessoas o que precisam mesmo é comprar comida. Yeah.
E as flores depois estão preocupadas, vão roubar as flores no cemitério. Então, o que é que nós podemos fazer mais? Então é isto. É um brainstorming constante que acho que serve para empresas de qualquer setor, para pensarem no nosso setor, no nosso ambiente, no nosso contexto, o que é que seria esse passo a mais? O que é que seria? Obviamente, para quem está a atuar na área de contabilidade, vai saber identificar alguma forma, e se quiser aliar ao setor, mas há aquelas coisas que são universais, da valorização do ser humano, ou construir o muro, ou ajudar na reposição do telhado. São daquelas coisas que, independentemente do setor, se o nosso colaborador estiver numa situação dessas, nós temos que saber acorrer para ajudar, obviamente havendo capacidade, né? Porque em Moçambique as empresas têm capacidades diferentes. O que eu em particular podia dizer como crítica é aquelas empresas que de facto têm capacidade de o fazer, mas que falta então é a questão da liderança, Da humanização. da humanização. Ou essa humanização acontece para determinadas categorias, níveis profissionais, níveis de senioridade, e não acontece de forma transversal para a casa toda. Obviamente que o nível, a dimensão dos investimentos vai ser diferente, mas encontrar em cada nível o que é esse passo além significaria. Sem dúvida. E o que é que achas que as pessoas hoje menos toleram no trabalho? E o que é que elas mais valorizam? Eu vou dizer, Muita gente da empresa, né? eu vou começar pela minha equipa. A minha equipa detesta pessoas tóxicas. Estou sempre a falar nisso. Eu não sei quem é tóxico, eu não sei quem é. Está na moda, é uma palavra que está na moda, mas acho que é isto. É o ambiente. Quando nós começamos a trabalhar, né, nós temos mais ou menos os três a mesma idade, ainda era normal. Ele tem quantos? 35? Peixe ainda É sério? 4, sim. É sério? Quantos anos tens, Vicente? Agora quer saber? Sim, eu me fita para se podes me dizer ainda. Não, Este sei. Mas no final disto, estivermos passas quase olha, não, é mais um ano, só em anos 40. Bem, agora senti que com isso, nós estivermos já de cabo a cara. Mas a mais velha dos três sou eu. está bem mesa, Já fiz meses, Sofia, nós temos 2 meses, sim, é verdade. Agora, o meu filho feito há mais ou menos tinhas acabado de nascer, é verdade? Sim. Mas o que dizia agora, da toxicidade. Então nós, quando começamos a trabalhar, não é, há 20 anos, eu não vou dizer que é normal haver ambientes tóxicos, porque isso nunca pode ser normal, mas era mais aceitável. Era como era a meada. Não era a moda. E isto assim é assim, que o chefe é assim, porque o colega é com o outro, porque há pior. E então, para quem vem de uma cultura portuguesa, sempre tentar ver o copo meio cheio. Não, ao menos não partiu as 2 pernas, só partiu uma. Então, a gente consegue sempre olhar e dizer, não é tudo mau. E era assim, ter este tipo de ambiente de cortar à faca. Hoje não. Eu acho que hoje, cada vez mais, nós queremos um ambiente que podemos nos tratar por tu, começa por aí, onde nós não temos os doutores, onde nós temos, eu não vou chamar uma total isenção de horário, porque nós temos de ter algumas rotinas. Eu tenho que saber mais ou menos qual é o intervalo que eu conto com a minha equipa. E quando eu digo intervalo, é se por alguma razão eu ligar às 18, começar logo por um pedido de desculpa, Tata, importunar esta hora, mas estou-te a ligar porque é efetivamente importante. Nunca ninguém da minha equipa deixou de me atender o telefone fora de horas, porque sabem que quando eu ligo fora de horas é porque efetivamente é importante. Caso contrário, eu vou mandar uma mensagem e vou dizer amanhã, e começa a mensagem assim: amanhã vês isto, mas para eu não me esquecer que estou a ficar velhota, digo, fica aqui, só e apenas para isso. Então começa a não ser tóxico, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, conseguir efetivamente aprender
como pessoa, desenvolver competências efetivamente dentro da organização, não ser estanca, não estar a fazer a mesma coisa durante muito tempo, haver a possibilidade de fazer coisas diferentes. Por outro lado, há uma outra coisa que nós ainda não conseguimos acompanhar com a velocidade que gostaríamos de acompanhar, que é o crescimento profissional, as alterações salariais, as pessoas chegarem aos topos das carreiras em 10 anos. E ainda temos um grande caminho para percorrer, e é preciso que as pessoas também... Sim, aí também tem a ver com o mercado em si, não é? Tem a ver com o mercado em si, o mercado limita-nos, é preciso que as outras pessoas também vão para a reforma, assim, há aqui todo um conjunto de situações para permitir isso, mas tudo o resto não é preciso grande ciência, é efetivamente se lembrarmos da humanização. Yeah. Ali, o que é que aprendeste sobre ti mesmo ao longo destes anos, a ouvir histórias de outras pessoas, a conhecer pessoas tão diferentes? Olha, tenho uma última história que me tem marcado muito, ou que me tem feito pensar muito, que é uma pessoa que hoje está como técnica coordenadora na minha empresa e que entrou através da empresa de outsourcing de limpeza, ou seja, começou por limpar a empresa e depois passou para motorista e depois assistente administrativo e hoje é técnico coordenador. Então não é como começamos, não interessa, nós podemos chegar aonde nós quisermos, é só nós querermos e não autolimitarmos e não acharmos que é por causa do outro, não é? Vitimizar-nos de alguma forma. Isso tem sido uma das coisas que eu mais tenho aprendido e são as histórias que mais me encantam. As histórias que quando me deparo com elas, enchem-me o coração. Ou como um gestor que eu tenho, que quando contratei, ele estava fora de Maputo, vem para Maputo trabalhar, ao fim de uma semana a trabalharmos juntos tivemos os dois que fazer uma viagem internacional, não correu da melhor forma, porque pronto, nós mal nos conhecíamos, mas hoje é das pessoas que eu mais confio. Porquê? Porque ambos saímos dos nossos polos, né? Estávamos polarizados cada um e demos cada um passinho e juntámos-nos ali no meio e É um match. Então não é como começou. Nós podemos sempre melhorar a nossa condição, nós podemos sempre melhorar as relações desde que queiramos. E Vicente, e tu? O que tens aprendido sobre ti nos últimos anos? Muita coisa, algumas nos últimos tempos, a questão da gestão de tempo. Tenho aprendido que afinal de contas posso contribuir em mais áreas, fazer muito mais, deixar mais impacto em diferentes temas, tudo uma questão de gestão do tempo. Se eu consigo ser o master do meu tempo, da minha agenda, então consigo fazer muito mais coisas. A outra coisa que eu descobri nos últimos tempos, que eu nunca tinha conseguido mesmo nos tempos de faculdade, é ler 2 livros em simultâneo. Eu tinha sérios problemas de conseguir fazer isso. Agora eu consigo, em 2 momentos. Final do dia estou a ler uma página pelo menos de um livro, de manhã consigo ler outra coisa. O que mais descubro de mim? Não consigo me olhar para mim mesmo de forma apreciativa ou de forma crítica, ver o que é que tem estado a mudar, mas tenho estado a aprender. Olha, que engraçado falar disso sobre da leitura. Era o que eu podcast. De ficar os dois. Mas é exatamente porque eu faço a mesma coisa. Eu leio romances à noite e de manhã leio coisas sobre gestão. Quando estou a tomar um pequeno almoço. E por norma de gestão é físico, está assim na mão, e à noite leio no meu cômodo. Então é Descontrair. para descontrair. Então isto tem a ver com descontração, isto tem a ver com começar o meu dia.
Yeah. É engraçado. Não, eu comecei a fazer isso porque recebo muitos livros de presente, felizmente. Eu tenho recebido um número significativo, então para honrar o presente eu não posso guardá-lo eternamente. Enquanto termino um livro e depois o trabalho habitual que nos ocupa tempo suficiente. Então vi que precisava de adotar aqui alguma estratégia. Por mais que leve 6 meses para terminar, tenho que ir lendo aos bocados os 2 livros, ou os 3, no caso ainda estou nos 2. E de manhã também estou na gestão, e agora estou a ler Ricardo Santos, e final do dia... Ricardo Costa. E no final do dia também tento ir mais para a leitura prazerosa. Agora estou a terminar a minha cote. Então, mas também posso inverter. Ainda não coloquei essa divisão de forma estática, que de manhã são livros de gestão e final do dia são mais romances. Ainda não coloquei isso, mas por coincidência a minha atual divisão está assim. Mas olha, deixa-me dizer-te que não mudes isso. Sabes porquê? Por causa do momento, quando a gente lê sobre gestão de manhã, nós estamos a preparar a nossa mente para aquilo que nós vamos fazer. Quando nós vamos ler para lazer, é para desligar a nossa mente. Então, e a outra coisa que também digo, eu leio pouco sobre autoajuda. Não, eu não leio. Eu não leio. Sim, eu também. Eu também não leio. Eu não consegui. É muito romantizado, muito... E para dizer A leitura ia fora. Então, eu não leio autoajuda, leio gestão. São 2 coisas reais, coisas que efetivamente acontecem. Yeah. E a única diferença que diz é no final do dia, eu não leio para desligar. Ok. Porque ou até mais tarde, depois disso tenho que escrever pelo menos uma página ou 2. Não. Não, eu comecei a gerir, quando falaste de gestão de tempo, o gerir tempo é muito mais do que gerir o nosso tempo no trabalho. Muito mais do que isso. O nosso momento de ginásio, o nosso momento de lazer faz parte da nossa gestão de tempo. Então, uma das coisas, e também para passar o exemplo para a minha equipa, para passar o exemplo para as pessoas com quem eu trabalho, e eu digo sempre, olha, a partir das 6, don't call me. De certeza que sou eu, é para mim que tu queres ligar? Não, tu tens pessoas melhores para ligar. Eu não sou essa pessoa, mas nesse sentido, não me ligues porque eu não vou fazer nada por ti, não me ligues porque provavelmente não sou eu que tu queres. Tu queres sair daqui e ir fazer outras coisas. Então, para eu também poder fazer outras coisas para mim e para a minha família, tenho que saber que não vou ligar para as pessoas do meu trabalho e não vou fazer, ou vou tentar não fazer coisas associadas ao trabalho. A Sofia, e nós raramente falamos de assuntos concretos de trabalho, é raríssimo. Estamos a falar em 2 anos, se tocarmos sobre trabalho em concreto, nós falamos das nossas experiências de trabalho, de o que é que eu posso fazer diferente, o que é que ela faz diferente, o que é que me está a chatear, o que é que lhe está a chatear, mas nunca numa ótica de trabalho, numa ótica de partilha, senão nós nunca paramos. Por falar em parar, Já não vai. Não é separar. Não vais para mim. Pois eu sei, o tempo está, não sei se está a correr, se não, mas ok, estamos a fazer uma boa gestão de tempo. Fico feliz que não tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Que tipo de marca humana é que tu gostarias de deixar na empresa? Independente do tempo que ficares na companhia, da função que tiveres, que legado é que queres deixar? Ou que estás a deixar? Primeiro, o legado da porta aberta. Esse legado é algo que tenho transmitido cada vez mais à minha equipa, que é efetivamente estarmos disponíveis e efetivamente respondermos às pessoas da melhor forma possível, que não é resposta, não é? Desde que a gente saiba dar o não. Por outro lado, é autenticidade, que as pessoas reconheçam em mim sempre
a minha autenticidade e o não ter que fazer assim com o outro porque o vizinho do lado fez, mas porque efetivamente acreditava que esta era a maior forma de fazer o que estava perante as minhas mãos, tomar a melhor decisão. E que se lembrem que às vezes algumas decisões tive que as tomar e terei que as tomar porque estou numa organização. E querendo ou não, tenho regras. E essas regras têm que ser cumpridas. Nós podemos humanizá-las, mas elas vão existir e eu vou continuar a cumpri-las. Eu acho que é um bocadinho isso. E outra coisa, não sei, esta parte não é para dizer, mas o sentido do humor. Ser isso, não acho? Sim. Às vezes o humor negro, mais musculado. Ou mais uns quatro, naquelas coisas que eu digo, morreu, enterre-se. Já não há nada a fazer, então já há urgências, então... Essa é aquela parte que o colaborador não percebe. Como é que é? Exato. Fazer o que mesmo? É séria? Não é isso que eu quero dizer. Erre-se mais. É quase. Sim. Vicente, eu conheço, já sei qual é o teu legado, não é? Independentemente do tempo que tu ficares, que vais ficar, essa vai ser... Eu tinha medo de responder essa pergunta para eu também não dar essa impressão. Difícil. Exatamente para não dar essa impressão. Não, mas de qualquer forma, há sempre um legado que nós queremos deixar, né? Seja para o presente, para o futuro, há alguma direção que nós conduzimos as organizações, as pessoas que gerimos, para que elas sejam capazes de manter algum DNA, seja aqui para onde elas forem. Continuem com este legado que nós vamos deixar nelas, forma de ser, estar, de gerir os outros. E falando concretamente da SDO, nós queremos isto, não é só um desejo meu, é de toda a direção e é de toda os sócios, é continuar a fortalecer uma marca moçambicana de consultoria em recursos humanos. Acho que se nós conseguirmos continuamente ir treinando cada vez mais jovens para serem consultores, que é um perfil difícil de apanhar a Moçambique, e cada vez mais a conquistar a confiança dos clientes, a fazer chegar nos clientes de que é possível uma consultora moçambicana de fazer, vamos lá, uma pesquisa de salarial de A a Z, estando aqui, porque tem suas dinâmicas e é natural que assim seja, mas nós queremos ir conquistando e sabemos que é um trabalho que não é de dia para noite. Vamos ter que ganhar uma batalha de cada vez, um cliente de cada vez, um projeto de cada vez. Vamos criando o nosso portfólio, porque nós próprios estamos num processo de aprendizagem. Então, quando chegar à altura, se eu puder deixar uma SDO cada vez mais moçambicana e com credibilidade no mercado, com confiança por parte dos clientes, de que afinal de contas é possível fazer, porque nós, mais do que os processos de outsourcing, de recrutamento, que são standard, outsourcing não é consultoria, é prestação de serviço direto. Mas a consultoria, que é trazer um conhecimento diferente, que é o aconselhar o cliente para uma determinada direção, que é o value assessment que nós fazemos, emitimos pareceres que têm responsabilidade na vida de pessoas. Algumas vão ser promovidas, outras vão ser dispensadas, algumas vão manter-se ali. A empresa vai investir formação naquelas pessoas com base em algum parecer nosso. Obviamente não é o único dado que as empresas tomam para depois decidir investir, para depois decidir promover, mas o nosso parecer de consultores independentes. E falo na área de assessment, como também poderei falar de várias outras, a construção de um plano de formação, a construção de um plano de sucessão. Tudo isto são consultorias que eu em particular gostaria que as empresas começassem a acreditar cada vez mais no capital humano moçambicano, nos jovens que nós temos aqui e aqueles que ainda vamos treinando para o futuro.
Qual é que achas que é o sentimento que as pessoas têm quando saem da STO? Porque nós temos alguns colegas que hoje que saíram, que hoje estão muito bem e nós acompanhamos o percurso deles. Sim. Alguns até vão para a concorrência. Alguém me dizia que há uns anos, e alguns eram da minha equipa, que o meu propósito era preparar as pessoas, desenvolvê-las para elas depois voarem, não é? Serem suficientemente apetecíveis para os outros. Qual é que achas que é o sentido disso? Olha, eu com alguma felicidade, porque já houve um tempo em que nós nos assumíamos como uma organização escola. Porque a organização escola, a organização casa, aquelas que já sabem que nós existimos para preparar, depois virão os gigantes buscar. E os gigantes são a organização casa. Já houve um tempo em que nós nos assumíamos como organização escola. Sabíamos que a malta estava de passagem e não havia assim grande necessidade de investirmos para a sua retenção. Programas de bem-estar, formação em particular, que é um dos grandes investimentos que nós temos estado a fazer. Mas já há uns 3 e há 4 anos que nos assumimos como uma organização casa, onde as pessoas poucas vezes saem. E aquelas que saíram antes também temos bastante orgulho, porque assim, há esses casos que foram para a concorrência, mas aproveitaram-se ali de um bocado de instabilidade que tivemos. Mas foram brilhar, foram assumir posições, sim, e nós nos orgulhamos. E a relação quase sempre mantém-se. E há encontros regulares que fazemos com os ex-colegas. Portanto, há uma relação e há um sentimento do meu lado de muito orgulho pelo percurso que estas pessoas têm estado a fazer no mercado, porque nos representam e bem. Obviamente que representam nós e a outros, né? Porque alguns depois passaram por outras casas até estarem onde estão hoje. Mas o simples facto de saber que as pessoas normalmente não saem da SDO para uma empresa que lhes dê menos, seja em termos de desafios, principalmente esta parte de desafios, de missão, de trabalho, do que elas apanhavam aqui. O fato de cada uma das pessoas que está aqui sabe que se for para uma ou outra casa vai ser para relaxar, vai ser para passear. Porque os desafios que nós colocamos aqui, é verdade que damos muito trabalho, isso não se esconde, mas eles têm juventude suficiente para aguentar e cabecinhas suficientes para aguentar. E o fato de saber que não, os meus vão sair daqui por uma direção de recursos humanos de uma empresa, isto já me deixa com orgulho. Principalmente para os programas das Nações Unidas, tivemos algumas pessoas que saíram daqui para... Só esse facto diz não, afinal de contas eu estou a ensinar bem. E ainda temos um grupo dos ex-colaboradores da STO, sempre temos uma conquista, algo para partilhar, o grupo ainda existe até hoje. Sim. E Alia, quando as pessoas saem... Olha, eu agora, antes de responder a isso, lembrei-me de 2 coisas que eu tenho afixadas na minha parede, no escritório. A primeira é que trabalhamos numa boa cultura organizacional se o chefe não nos pergunta porquê que vamos de férias. Não é? As pessoas vão de férias porque é um direito de ponto final. E a segunda coisa é que nós não estamos para criar seguidores, mas sim outros líderes. E líderes no seu trabalho. Não estamos a dizer que são líderes na organização, ou seja, vão ter cargos de chefia, mas sim líderes naquilo que fazem. E então, quando eu já lá não estiver, ou à medida que o tempo for passando e eu continuar na fidelidade de Moçambique, isto são 2 coisas que eu quero que as pessoas se lembrem. Que temos uma vida além de trabalho e que nós podemos ser donos do nosso percurso. Não é? E o que é que as pessoas... o que é que eu quero que as pessoas levem da fidelidade quando saem, ou que as pessoas têm levado? A primeira coisa que quero sempre que se lembrem de um bom ambiente de trabalho, em que efetivamente estava a porta aberta, em que poderíamos partilhar o que quer que seja, e que nem sempre, eu vou dizer isto e isto pode ir um bocadinho contra mim, mas nem sempre é o que entra na nossa conta o fim do mês, que é todo o nosso salário.
é muito mais do que isso. É todo o nosso pacote, desde a maior cadeira que puder existir para nós nos sentarmos, a melhor luz, ter todo um conjunto de benefícios que faz com que efetivamente nós nos sintamos bem. Que o tempo que nós não passamos com a nossa família na nossa casa seja compensado. Então, se as pessoas que saíram se lembrarem disso ou tiverem isso presente, vai-me satisfazer muito. Eu, com toda a humildade que possa existir, quando eu tenho pessoas a pedirem para regressar, é porque isso existe, não? Está tudo dito, não é? Isso existe, efetivamente, porque eu ainda não tive nenhuma situação de saída, e nós fazemos um inquérito quando a pessoa sai, que basicamente as pessoas dizem que vão à procura de outras oportunidades, essencialmente financeiras, que faz Estão no seu direito? faz sentido, não faz, muito poucas pessoas vão para a concorrência, então quer dizer que nós somos uma referência dentro deste mercado, e vamos ver, mas basicamente é o que eu acho, que eu quero, é que vão com um sentido também de gratidão, de cumprimento, de aprendizagem, que nós fazíamos assim e era muito bem feito. Será isso? Ok. Já como termina, se pudesses escrever uma carta ao teu eu, Sim. quando começaste a trabalhar, o que é que lhe dirias? Eu acho que já te respondi isto, que é, tudo pode mudar. Não é como tu começaste que tu vais terminar. Podes sempre fazer diferente, desde que ponhas todo o teu saber, todo o teu sentimento, toda a tua vontade num determinado projeto, vais fazê-lo. Por que não? Então eu venho de direito, achava que ia ser advogada e hoje faço gestão de pessoas. Quem sabe amanhã estou a gerir um restaurante, sei lá eu. O que é que vai ser, o que é que vai ser a minha vida, o que é que vai ser o amanhã. Então, nunca ter medo de mudar. Acho que há sempre muito medo das pessoas de mudar, e eu gosto muito de um ditado que diz que quem muda, Deus ajuda. Então, por que não fazer diferente? Se não é para fazer diferente fora da organização, não, mas então faz dentro da organização. Começa por aqui a fazer diferente e depois já há de haver outras oportunidades para fazeres de forma diferente em outros quadrantes da tua vida. E a outra coisa que diria é possível poupar desde o primeiro salário. Isso seria uma coisa que eu gostaria muito de ter sabido há 20 e... Eu denuncio-me, né? Há 28. Exato, há 21 anos, que há 21 anos eu gostaria de ter sabido que é possível poupar. E estava a fazer uma pergunta que o teu Filipe fez-me. Sim, o teu Filipe perguntou-me quando eu comecei a trabalhar o que é que eu não sabia e que gostaria de saber. O meu filho de 12 anos. E eu disse nisso, eu gostaria de ter sabido que é possível poupar desde o primeiro salário. É bastante. E tu, Vicente? Qual aqui a pergunta? Eu pedi. Mas Vila, sim. o que é que dirias? O que é que eu diria? Há 10, 12 anos atrás, quando chegou, por exemplo, a Moçambique. Ui, ainda já estou aqui a fazer as contas. Não faças conta porque não vão bater. Se fizer essa conta não vai bater. Ou aquele jovem ainda estudando, o que é que lhe diz? Eu não sei, Sofia, se diria alguma coisa assim de espetacular, porque eu não vejo evolução. Obviamente que há dados, né? Em termos de cargo, nomeações, responsabilidades, mas talvez vocês veem melhora e conseguiriam talvez aconselhar-me, porque eu sempre tive a sorte de ser bem acompanhado
Tive bons professores desde a faculdade que me diziam: vais longe, vais fazer muita coisa, as pessoas vão gostar de estar da tua companhia. E eu não vejo isso. É porque me é natural. Tive a Manuela, quando comecei a trabalhar, a Manuela disse-me: tu és uma águia, foi feito para voar. O que é que ela está a dizer? O que é que ela está a ver que eu não vejo? Que eu não vejo. Talvez se me forçar a dizer alguma coisa, aquele jovem daquela altura, acredite no que as pessoas estão a te dizer. Ouça mais, mantenha-se nesse caminho. Porque não tenho assim arrependimentos, lições descobertas. Obviamente com a idade e com o tempo vamos descobrindo novas coisas, mas assim que eu dissesse aquele jovem lá atrás não fazia, que hoje faz, não, eu mantive mesmo a disciplina. Eu tenho horário que acordo, horário que durmo. E eu te dizia a um amigo há dias atrás que a minha vida é boring. Quando eu não estou... Pode não parecer, mas obviamente que saio, vou acampar, eu faço algumas coisinhas. Mas já está mais ou menos marcado para ir acampar? Ou vais assim à vida? Está marcado, tem que estar marcado. Eu não é que eu paro só para acampar. Exatamente, não é Já, alguma coisa, Sim, tem que aprender. tem alguma finalidade. Sim, não vais só. Temos de fazer teu mapa astral, desculpa lá. A gente tem que perceber. E a Sofia sabe disso, eu não sou desses. Aliás, os meus amigos até sabem que não sou uma boa companhia para os cofres, para um final de semana. Eu posso ir, mas vou estar lá mais a ouvir, mais a absorver, do que a contribuir, falar de futebol, falar de final de semana, falar daquilo. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Mas, bom, tu não, as nossas conversas são mais profundas. Notas finais, vamos lá. Era isso. Há alguma coisa que tenha ficado por dizer? Gostaste plenamente? Eu não sei se ficou por dizer, mas gostaria de reforçar. Ter sentimentos não é uma vergonha na organização. Pôr o coração não pode ser uma vergonha na organização. É claro que nós temos que ter o ambiente para o fazer, não é? Não vou chegar numa empresa talvez pronto, agora eu não quero nomear, senão vai parecer que eu estou a falar deste ou daquela empresa, mas num setor muito conservador, muito industrial, e chegar e dizer: a partir de hoje nós chamamos-nos direção de pessoas. Não é isso que nós estamos a dizer. Mas eu estou na indústria e estamos a trabalhar por turnos. Porquê que eu não vou tentar perceber que para aquela rapariga talvez seja melhor fazer o turno das 6 da manhã às 4, porque ela está mais segura a regressar para casa do que à meia-noite, não é? Por exemplo, porquê que eu não vou introduzir alguns dias mais de descanso na empresa, além dos que são obrigatórios? Qual é a minha produtividade na semana do Natal e da passagem do ano? Não faz sentido nós talvez fecharmos as portas como nós fechamos nesses dias. Ou seja, é sempre possível nós termos pequenas ações em função do contexto onde nós estamos. Sim. E isto não quer dizer ser lamechas. Isto quer dizer, efetivamente, pensarmos nas pessoas e não olharmos só e apenas para o lucro. Porque quem sabe estarmos com as luzes todas acesas no escritório a 30 de dezembro, no fim das contas nos vai custar mais do que ter as pessoas a descansar e a voltarem para o trabalho muito mais descansadas e gratas. Porque o tempo que nós passamos com os nossos amigos e com a nossa família são momentos de a não ser que, claro, vamos a falar de famílias aqui. Sim, sim. São diferentes. Há quem prefere ficar no trabalho. Sim, falar de situações expectáveis, normais e desejáveis, não é? Que são um bálsamo para a nossa vida. Então, se alguém nos pôde proporcionar, se a minha empresa me pôde proporcionar mais tempo, eu vou voltar mais
feliz, se a minha empresa se preocupou com a minha segurança, também eu. Sim. Se eu sei que nasceu um bebê, de alguma forma sinalizar o nascimento desse bebê, porque os bebés são o renascimento, não é? E que nossos filhos beijam a nossa boca adoça. Então, pensemos nisso, não é? Nós que estamos aí desse lado, empreendedoras, gestores de recursos humanos, jovens em startups, pensemos nessa humanização das pessoas. Que é possível. Que é sempre possível, dependendo do contexto que nós temos. Até podemos começar por, quando falaste, será que eu sou o chefe que queria ter para os meus filhos? Pensemos nos nossos empregados domésticos. Será que nós estamos a ser para os nossos empregados domésticos aquilo que nós queremos que o nosso chefe seja para nós? Se nós começarmos por aí, nós já estamos a mudar um bocadinho o mundo. Obrigada. Isso não. A Alia disse quase tudo que eu teria para dizer em jeito de resumo. Acho que fica o TPC de cada um de nós, pensar como é que eu humanizo, como é que eu dou um passo além na minha organização, seja como responsável de equipa ou responsável do departamento que gera as pessoas. Porque as questões, indo aqui mais específico para os recursos humanos, as questões administrativas, controle da assiduidade, pagamentos de salários, tratamento de férias e tudo mais, para isso as máquinas podem fazer melhor. Como é que eu, profissional de recursos humanos, no termo geral, o profissional da área de gestão de pessoas, continuo a ser relevante? O que é que eu dou a estas pessoas que eu estou a gerir? Qual é que é o meu contributo? Como é que eu me torno útil? Como é que eu me torno, não digo querido, por nós estamos lá para ser queridos, e a Alia disse muito e bem a questão de que eu estou lá para trabalhar, né? Tem regras, às vezes eu tenho que cumprir aquelas regras, não sou eu, mas como é que eu garanto que deixo marca nas pessoas de que elas estão a trabalhar no melhor sítio do mundo? É assim. Bom, e chegamos ao fim de mais um episódio do Peoplecast. Eu particularmente adorei esta conversa, estou de coração cheio, levou mesmo o caminho que eu esperava e que eu queria, e vocês os dois lembraram-nos que de facto é possível mesmo num mundo tão digital. Aquilo que transforma as organizações são mesmo as relações, né? São as pessoas, relações essas que podem ser construídas com amor, com dedicação, com empenho, com disponibilidade, não é? Que nem sempre é fácil, mas que é possível. Isso é que nos torna especiais. Bom, se gostou deste episódio, partilhe, faça um like, partilhe com amigos, colegas, familiares que também acreditam no poder das relações mais humanas, e o próximo episódio está para breve. Contamos consigo e conte com mais um podcast com conversas com coração. 1, 2